Livro de Gênesis, capítulo de número 7, bem rápido. Gênesis 7, eu quero ler o verso de número 1. Você que não trouxe a Bíblia, não tem problema, só preste atenção nesse texto. Creio que todo mundo aqui já ouviu falar nessa história, então não vou ficar contando a história, só vou tirar alguns princípios dessa passagem de Gênesis, capítulo de número 7, verso de número 1. Gênesis 7, 1 diz assim: O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, pelos testemunhos, pela entrevista, pelos louvores, e muito obrigado pelo caldo que foi preparado. Agora, Senhor, fala conosco, que a Tua palavra possa alcançar o nosso coração, trazer, ó Deus, força, refrigério à nossa alma. Sê conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Gênesis é um livro muito importante. O livro de Gênesis, ele é o princípio, o começo de todas as coisas. E nós que cremos que Deus criou todas as coisas, então nós vemos a origem de todas as coisas. E nós vemos também no livro de Gênesis uma direção que Deus dá para tudo aquilo que Ele criou. O propósito de Deus em criar a humanidade, o propósito de Deus em criar todas as coisas que Ele criou. E aqui no capítulo de número 7 de Gênesis, nós vemos pela primeira vez na Bíblia a palavra família. Esse nome, família, é o primeiro lugar que você encontra na Bíblia falando sobre família, está em Gênesis capítulo de número 7. E eu gostaria de tirar alguns princípios aqui. Há muitas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes é que família não é ideia de governo, família não é ideia de igreja, família não é ideia de homem, família é um projeto e ideia de Deus. Família é um projeto de Deus. Deus planejou a família. E essa passagem que nós acabamos de ler, o contexto dela é que a humanidade tinha se corrompido. E Deus então traça um plano para salvar a humanidade. E quando Deus traça um plano para salvar a humanidade, Deus olha e escolhe Noé. Deus pensa em Noé. Mas quando Deus pensa em Noé, Ele não pensa só no homem. Ele não pensa só em uma mulher, ele pensa em Noé e sua família. Olha aí na sua Bíblia de novo, eu vou ler de novo. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família. Deus não pensou somente em Noé, mas pensou em toda a sua família. Deus desejava abençoar não somente um homem e uma mulher, mas toda a sua família. Toda a sua família. E quando você olha o texto, você vê alguma coisa sensacional. Quando a Bíblia começa a falar sobre família, a Bíblia também já fala o que é a família. No capítulo de número 7, começa a falar então dos animais e quem era a família que deveria entrar. E interessante que quando a Bíblia diz entra com toda a sua família, ele já diz qual é a família. Para nós, família é muito amplo. Família tem avô, tem tio, mas quando Deus estabelece a base da família, ele diz Noé, a sua esposa e os seus filhos. Olha que coisa sensacional. Ou seja, família bíblica, família como projeto do Criador é um homem, uma mulher e seus filhos. Família não é isso que muitos estão aí lutando e dizendo, não, isso aqui é família, não, aquilo ali é família. Família bíblica é Noé, sua esposa e seus filhos. Mas aqui nesse texto nós vemos algo fenomenal. Princípios de uma família triunfante. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês bem rapidinho. Como podemos triunfar como família? Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui desejam uma família abençoada, vitoriosa e triunfante? Quem quer? Eu quero demais. Eu preciso de uma família triunfante. E quantas lutas a gente enfrenta com os filhos? Filhos que entram em depressão, em angústia, que perdem o propósito da existência. Como é difícil. Crise no casamento, no relacionamento, crise financeira, crise por causa de enfermidade. Mas aqui em Noé, o primeiro homem onde Deus fala sobre família, não é onde Deus constitui família, ele constitui com Adão e Eva, mas aqui é onde Deus fala sobre família e ele vai salvar a história da humanidade através de uma família. E então nós vemos algumas situações. Gênesis capítulo de número 6, verso 9. Aí mesmo, provavelmente na mesma folha que você está, diz assim, o capítulo anterior, né, nós lemos o 7. Verso 9 diz assim, são estas as gerações de Noé. Noé
capítulo 6, verso 9. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você pode repetir assim comigo? Diga assim: justo e íntegro. Queridos, há alguns princípios que nós precisamos ter em nossas vidas para ter uma família que triunfa. Todos desejamos ter uma família abençoada, triunfante, vitoriosa, vigorosa. Mas o primeiro princípio que nós vemos na vida de Noé, para estabelecer uma família triunfante, é um homem que pregava com o seu exemplo. Olha o que a Bíblia diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. As pessoas que estavam ao redor dele, os seus amigos, seus vizinhos, seus filhos, aqueles que estavam próximos dele olhavam para ele e diziam: ele é justo, ele é íntegro, ele vai vender um carro e ele diz que aquele carro teve batida, ele não tapeia, ele não engana, ele não disfarça, ele não finge. Queridos, pense um pouco na história de Noé bem rápido. A Bíblia nos diz que Noé foi chamado por Deus num período em que os homens viviam muito tempo. A Bíblia diz que os homens viviam até 900 anos. Nós sabemos que a contagem de dias, semanas e meses e anos eram diferentes de hoje, mas não dá tempo para falar sobre isso. Na contagem bíblica, cronológica bíblica do Antigo Testamento, ele viveria até 900 anos. Quando ele tinha 600 anos de idade, ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Quem sabe aqui quanto tempo ele gastou construindo a arca? 120 anos. 120 anos construindo uma arca. 120, é muito tempo. Ô Josafá, cadê o Josafá? Josá, você não liberou o áudio? Pode liberar lá, deixa o áudio no programa. 120 anos. Agora, o que é maravilhoso é que durante 120 anos, imagina só a loucura que não era isso, um homem construindo uma arca maior do que esse templo, numa região onde era deserto, numa época em que não chovia naquele lugar. Imagina que loucura. Fernandes, imagina, cara, a gente ia passar lá e ia falar: ó, doidão lá, ó, esse cara cheirou alguma coisa, o que ele cheirou? O que Noé está cheirando? Noé está bebendo, está cheirando, tem alguma coisa estranha com Noé. 120 anos, 120 anos construindo. Mas por 120 anos, os filhos de Noé o viram, assistiram ele construindo a arca, obedecendo a Deus. Ele teve uma direção e ele acatou aquela direção e viveu aquela direção. Por 120 anos os filhos viram o pai obedecendo. Aqui a Bíblia diz andando com Deus. Por 120 anos os filhos viram Noé caminhando com Deus. Por 120 anos os filhos viram o exemplo do pai obedecendo. Mesmo que a sociedade criticava, mesmo que todos criticavam, o contexto fala sobre isso, como a população achava estranho aquilo que ele estava fazendo, mas 120 anos ele permanecia fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Queridos, muitas vezes nós queremos ganhar os nossos familiares. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: ai pastor, eu quero ganhar meus filhos, quero ganhar meus pais, quero ganhar meu marido, quero ganhar minha esposa para Jesus. Eu quero muito trazer os meus familiares para Jesus. E aí a gente acha que nós temos que ficar pregando para eles. E de vez em quando tem gente que se converte e fica chato. Vai para a festa e é o chato da festa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode. Fica o chato da festa. Algumas vezes a pessoa se converte e nem vai mais na festa de família. Isso não é um princípio bíblico. O que nós precisamos é ser luz e sal onde o Senhor nos plantou. Precisamos ser exemplo. Precisamos ser exemplo de integridade, de verdade, para os nossos parentes. Sabe, algumas vezes a gente pega emprestado e não devolve. Fala que vai devolver e depois finge que nada aconteceu. Deixa eu falar algo para vocês, trazendo para a família mais próxima. Se você quer ter uma família abençoada, porque Deus não estava dizendo só que iria abençoar Noé, mas iria salvar ele e toda a sua família. Se você quer ter filhos abençoados, a primeira coisa que nós precisamos é viver aquilo que pregamos. Eu preciso de mais disso.
Eu preciso aprender com Noé, que era um homem íntegro e justo diante dos outros e andava com Deus. Os filhos, os nossos filhos, eles não vão ouvir os nossos conselhos, não vão acatar os nossos conselhos, se eles não verem em nós o exemplo daquilo que estamos falando. Se o seu exemplo é diferente do seu conselho, seu filho não vai acatar. Eu falei aqui alguns dias atrás, numa pregação, algo que eu quero falar bem rápido. Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou: Júnior, minha filha está com 16 anos e ela dirige. Você acha certo? Eu falei: bom, a lei diz o quê? Diz que não pode, mas aqui você sabe como é que é a nossa cidade, não sei o quê. Eu disse assim: bom, o filho é seu, você educa como você quiser. Mas saiba de uma coisa: depois você não pode cobrar dele respeito, honra e cumprimento de leis e regras, se você já está ensinando, filha, se você já está ensinando a sua filha que tem leis que podem ser cumpridas e tem leis que você não precisa cumprir. Depois, quando você disser: obedeça o seu pai, isso é um princípio bíblico, isso é um princípio da Constituição, seu filho vai dizer: uai, tem coisas que a gente não precisa fazer como está escrito. Sabe, queridos, algumas vezes a gente quer ter famílias abençoadas, mas nós não queremos viver o testemunho que os nossos filhos precisam. A segunda coisa muito importante, capítulo 9, verso 26, olha aí na sua Bíblia, dá uma folhada para a direita ainda sobre Noé. Capítulo 9, verso 26 e 27 diz assim, capítulo 9, 26, e continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bendito seja, bendito seja, bendito seja. A segunda coisa maravilhosa que eu vejo na vida de Noé é que quando Deus faz uma aliança com Noé, nós vemos também Noé abençoando os seus filhos. Noé declarando bênçãos sobre os seus filhos. A primeira vez na Bíblia onde nós vemos um pai bendizendo seus filhos é aqui com Noé. Depois isso vai virar tradição, bendizer os filhos. Abraão vai bendizer Isaac, Isaac vai bendizer Jacó, Jacó vai bendizer José, José Benjamim. Depois nós vamos ver isso continuando. E vocês sabiam que até o dia de hoje, os pais, quando chega o período da maioridade dos filhos do povo judeu, os pais colocam as mãos na cabeça dos seus filhos e dizem: eu te abençoo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Hoje ainda é um costume do povo judeu. Isso começou há muitos anos atrás com Noé. É interessante que Israel é um país muito pequeno, mas vocês sabiam que é o país que tem o maior número de pessoas que já ganharam o prêmio Nobel? É um país que está cheio de pessoas prósperas, abençoadas. O judeu é interessantíssimo. Na maioria dos lugares onde você vê um judeu, ele é próspero, ele é abençoado, ele coloca a mão e o negócio dá certo. Coloca a mão e até o deserto floresce. É uma nação cheia da bênção de Deus. Eu tenho certeza que um dos motivos é porque eles abençoam os filhos. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Sabe, aquilo que nós verbalizamos para os nossos filhos tem muito mais força do que nós imaginamos. É terrível quando um pai fica comparando um filho com o outro. Você não é bom igual fulano, você não tira nota igual ciclano, você não faz igual Beltrano. Queridos, cada filho tem algo diferente. Você não pode ficar comparando seus filhos, porque qualidade de uns não será qualidade de outros, mas todos eles são bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te contar uma história bem rapidinho, alguns já conhecem essa história. O pastor da Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte, deixa eu lembrar o nome. Ele é carequinha, como é que é o nome dele? Linhares, Jorge Linhares, obrigado.
Pastor Jorge Linhares um dia contou um testemunho de algo que aconteceu na igreja dele. Uma mãe ligou para ele, desesperado, eram umas 6 horas da tarde, dizendo: pastor, corre aqui em casa, porque meu marido está vindo para casa e disse que vai matar meu filho. Ele correu, chegou em casa e falou: o que aconteceu? A mãe do menino disse assim: pastor, meu filho mandou uma mensagem para o meu marido dizendo: hoje eu reconheci e assumi a minha identidade de gênero. Eu sou homossexual, eu tenho um namorado e você goste ou não, eu vou viver com ele. Aí o pastor ouviu a mãe, chamou o menino, sentou com ele, conversou com ele. Quando deu uns 40 minutos que ele já estava em casa, daqui a pouco ele ouviu o portão batendo. Pá! Eu vou matar esse... Soltou um palavrão. Eu vou matar ele. O pastor já correu na porta. Na hora que ele abriu a porta: eu não quero saber de você aqui na minha casa. Eu não quero saber de pastor. Some da minha casa. Eu vou matar esse miserável. Eu vou matá-lo. O pastor falou assim: então espera um pouquinho. Você pode matar ele. Você pode até matar eu junto, se você quiser. Mas eu queria que antes que você matasse, você ouvisse da boca do seu filho onde tudo começou. Ele falou: tá bom. Só que você vai morrer junto. Então senta e espera. Chamou o menino não quis sentar, ficou de pé. E o pastor falou: diga, onde que tudo começou para você? E o menino estava com dificuldade de falar, e o pai disse: desembucha. O menino falou: pai, o senhor se lembra quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade? Todas as vezes que eu caía e chorava, e você dizia assim: você parece menina, você é menina, você é menina. Olha o jeitinho dele comer. O senhor lembra das brincadeiras? Muitas noites eu fui dormir chorando. E dia após dia o senhor foi falando coisas para mim. Quando eu comecei para a escola e alguns amigos começaram a fazer piadas dizendo que eu era, eu comecei a pensar e dizer: se o meu pai já disse, e meus amigos estão dizendo, então é porque eu sou. E então, comecei a me relacionar com outros meninos. O pai começou a chorar, sem saber o que fazer. O pastor falou: abençoa o seu filho. O pai pediu perdão, colocou a mão sobre a cabeça do filho, abençoou ele. Disse: você é um menino que Deus nos deu, e você é uma bênção para a nossa família. Pastor Jeremias conta que esse menino rompeu as ligações, a rede social, se afastou do outro lá, continuou na igreja, se batizou, começou a namorar uma moça, casou. Hoje ele tem filhos e constituiu uma família abençoada. Talvez a sua história não seja nem tão trágica como essa, mas a minha pergunta é: você está bendizendo os seus filhos? Sabe, queridos, algumas vezes a gente chama nossos filhos de burros, de incapazes. Algumas vezes a gente lança palavras no coração deles: você é rebelde, você é desobediente, você é desobediente. A Bíblia diz que Noé abençoou os seus filhos. E nós temos bendizido os nossos filhos? Eu creio que essa é uma das razões da prosperidade do povo de Israel, mas eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre a palavra bendizer. E bendizer quer dizer dar ou lançar bênçãos. Uma das traduções que você pode procurar no Google é impor as mãos e transferir promessas verbalmente. Deixa eu te perguntar, você crê que a Bíblia tem promessas para nós e para os seus filhos? Então leia essas palavras e transfiram essas promessas sobre a vida dos seus filhos. A palavra de Deus que diz: você é o filho de Deus, bênção de Deus, você nasceu para ser abençoado, feliz e alegre. Faça isso. Bendiga os seus filhos.
abençoe eles, em nome de Jesus. Tem mais outros princípios, mas eu não quero delongar, porque eu continuo com fome. Terceiro e quarto eu não vou nem aplicar. Terceiro, se você deseja uma família triunfante, obedeça a Deus. Quarto e último, se você deseja uma família triunfante, construa um altar a Deus. A Bíblia diz no capítulo 8, verso 18, 20 e 21, que Noé, quando saiu da arca, ele construiu um altar. Ele e a família sacrificou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquilo. Deixa eu encerrar falando algo com você. Faça isso na sua casa. A sua casa tem um lugar onde Deus tem prazer de estar. A sua casa tem reunião onde vocês sentam ao redor da mesa e são gratos a Deus por aquilo que Ele está dando. Ou cada um come num canto. Sabe, senta na mesa da sua casa. Diga aos seus filhos: filhos, papai trabalha bastante, mamãe trabalha bastante, mas somos gratos porque Deus nos dá saúde, nos dá um emprego, nos dá vida, nos dá o alimento. Edifique um altar na sua casa, na sua mesa, na sua família. Não cultue só na igreja. Adore a Deus na sua casa. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O Senhor Deus, Ele deseja que tenhamos uma família triunfante. E então Ele encerra, e a Bíblia diz que Deus fala assim: Noé, eu abençoarei você, os seus filhos e a geração dos seus filhos. Eu quero orar com você porque o que Deus quer para nós